E chegou aquele momento que nós esperamos ansiosos de um bate-papo cheio de conteúdo com extrema relevância para a nossa vida e descontraído. Com ele, Carlos Campelo. Fala a verdade, minha gente, vocês ficaram com saudade que na semana passada não teve Carlos Campelo, porque ele viajou. Carlos, olha, obrigada por mais uma semana juntinhos. Sempre uma satisfação estar aqui com você, com o nosso público já, né, Olga? 2 anos e meio, passando muito conteúdo e muita informação. E agora aqui nesse ambiente bem descontraído. Estamos aqui na Fogaça, Casa e Jardim, que fica aqui na Getúlio Vargas. E é um lugar encantador, minha gente. Vocês já estão olhando aqui, que sensação que nós temos só de estar aqui nesse lugar. E são nossos super parceiros que estão com o programa Elgue Você já desde o início. E a gente adora estar aqui também, né, Campelo? Vamos lá, eu falei no início aqui do nosso bate-papo que você viajou e pulou uma segunda-feira sem Carlos Campelo, todo mundo sentiu falta. Pois é, eu tive que fazer uma viagem a trabalho, mas estamos aqui, sempre contribuindo, passando informação e agora já estamos de novo, né? E viagem que acrescenta também, né? Acrescenta mais conhecimento para você compartilhar com a gente. Eu trabalho dentro do poder público e estou trabalhando com mediação, é uma área surpreendente, é uma área que está crescendo e é bonita. A gente até fala assim que o bichinho da mediação, quando pica a pessoa não sai mais. E a gente está divulgando isso, Olga, está divulgando dentro de Mato Grosso, está divulgando principalmente na sociedade e com os advogados, que são os operadores de direito mesmo, né? Que é importante a gente aprender a mediar. As técnicas, elas estão aí, são bem salutares, a gente pode utilizar para a vida. Olha só, que importante, que interessante, mudando o rumo do nosso judiciário, né? Do nosso judiciário, como eu falei, da vida. Então essas técnicas a gente pode utilizar agora e em todos os momentos, principalmente nesse momento, que a gente está passando pré-eleição, sabe? E que vem bem ao encontro do tema de hoje. Quando você, ele deu um spoilerzinho hoje, viu, minha gente? Porque a gente teve um tempinho aqui antes de bater um papo sobre o tema, eu achei tão pertinente chamar a atenção, porque às vezes as pessoas estão tão no automático, sabe, Campelo, que nem percebe a atitude que estão tendo, sem tolerância, sem respeito à opinião do próximo. Então, assim, é importante você fazer esse chamado de atenção. E assim, como você falou, está no automático. Sentimentos e pensamentos. Nós temos dentro da gente os sentimentos e pensamentos que eles entram numa luta constante e eles transformam os nossos comportamentos em automatizados. A gente nem percebe. Aí tem aquele famoso, olha, falei sem pensar. E muitas vezes acaba pisando na outra pessoa, acaba faltando com respeito, acaba humilhando, acaba desmerecendo a outra pessoa, mas na verdade são sentimentos e pensamentos que estão dentro de mim que ainda não estão muito maduros o suficiente para eu aceitar a opinião do outro, por exemplo, e estar tudo bem. E eu acabo entrando num processo de competição. E é muito que a gente está vendo e vai ver até o final dessas eleições e que a gente pode utilizar para aprender para a vida, porque sempre vão ter situações que vai ter essa polarização. Campelo, eu acho que as opiniões diferentes nos faz evoluir, né? Nos faz pensar, refletir e dar uma olhada num foco diferente. Olhar com um prisma diferente, com um olhar diferente. É alguma das coisas assim que eu aprendi na vida, entre várias outras. Vou dar um exemplo aqui antes de responder tua questão. Você falou da viagem, que eu fiz uma viagem a serviço, realmente. Elga, eu quebrei meu óculos na viagem, quebrou uma haste do meu óculos na viagem. E tudo bem, sabe? Continuei, eu fui participar de um evento, participei do evento, saía com aquele óculos faltando e tudo bem. Elga, eu juro por Deus, se fosse em outra época, eu teria estragado minha viagem, eu teria estragado o evento, não só o meu comportamento, mas eu também estaria estragado o evento das outras pessoas, porque eu ia me sentir muito mal com aquilo ali e ia fazer as outras pessoas se sentirem mal por conta disso. O que eu ia ganhar com isso? Nada. Inclusive ia perder, e inclusive ia fazer as pessoas perderem.
Com o passar do tempo, eu, no caso, aprendi, não leva a nada. Tudo bem, quebrou, tudo bem. Se o outro falar assim, nossa, o óculos do Campelo está sem uma haste, está quebrada, tudo bem. Vai que eu estou lançando moda, vai que essa moda pega e eu ainda ganho dinheiro com isso, né? Campelo, sabe o que que me chama mais atenção? Que pelo contato que a gente tem há tanto tempo, eu nem consigo imaginar você acabar com uma viagem ou se comportar de uma maneira dessa forma, como você falou, por causa de uma haste, de um óculos. A gente acredita que você veio pronto assim. Não, não. Viu, minha gente? Tem esperança. Exato, a gente evolui, a gente cresce, a gente amadurece, a gente nunca é tarde para começar nada. Lembre-se sempre disso, nunca é tarde. Você pode começar a hora que você quiser e não espere o momento certo, porque talvez esse momento nunca vai acontecer. A gente tem que fazer esse momento certo aparecer, né? E voltando à tua pergunta sobre como lidar com isso, eu penso, Helga, que hoje em dia existem as justificativas e os argumentos. É uma forma que eu uso para conversar com as pessoas. Se você está justificando alguma coisa, você está no campo das ideias, no campo daquilo que você acha, no campo daquilo que você pensa, no campo daquilo que você acredita. Ok, se você pensa, acha e acredita, é seu, não é meu. Então, eu vou escutar a sua opinião e tudo bem, é sua opinião, né? Agora, se a gente entrar num processo de conversar e a outra pessoa não vir com justificativa e vir com argumentos, qual que seria a diferença básica de argumentos para a justificativa? O argumento ela vem recheada com fatos e dados, traz informações, não fake news, informações contundentes, revelantes da opinião dela, do que ela está falando. Ela está trazendo números, ela está trazendo fatos. Olha, isso aconteceu tal dia, isso aconteceu de tal forma, os números estão aqui, ou o que está escrito, as provas materiais estão aqui. Estou apresentando, estou argumentando. E em cima do argumento, eu coloco a minha opinião. Ótimo, aí a gente pode entrar num processo de uma conversa um pouco mais... Exato, conversa um pouco mais detalhada, um pouco mais robusta essa conversa. Eu posso até discutir a leitura que você está fazendo nos números, a gente pode até argumentar em cima dos números, da forma que está lendo esses números. Então, quando é assim, a gente pode conversar, a gente pode trocar uma ideia em cima daqueles dados, o que aqueles dados estão representando para mim e o que aqueles dados estão representando para você. Né? E isso é possível. Agora, quando vem no campo da justificativa, não caia nessa, não entre nos argumentos, não entre nessas discussões que muitas vezes não vão levar a gente a lugar algum, a não ser ficar chateado, contrariado, menosprezado, ou se você se revestir do lado de competitivo, você vai ultrajar, menosprezar, como você falou, vai ser intolerante, então não vai respeitar a opinião dos outros, e opinião cada um tem. Exatamente. Campelo, você falou algo sobre ser competitivo. Eu acredito que muitas pessoas assim querem fazer valer sua opinião por causa desse sentimento, né? Exato. Helga, o ato da gente competir, ele é natural. Sabe? Nós vivemos num mundo capitalista onde eu vou competir com outro, por exemplo, uma vaga num trabalho, se tem aquela vaga, tem uma única vaga, eu não vou querer competir com outra pessoa numa competência salutar, eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais para que eu consiga aquela vaga. Gente, é natural, né? A questão é quando a pessoa começa a competir e usa outros subterfúgios. Primeiro, começa a menosprezar você. Ao invés de eu crescer, de eu aprender, eu começo a falar, olha, o fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano não vai dar conta. Eu começo a diminuir a outra pessoa, eu começo a plantar falsas informações para diminuir a outra pessoa. Eu não vou falar das minhas competências, dos meus atributos. Eu vou diminuir a opinião do outro. E isso, nos dias atuais, a gente está vendo essa polarização na televisão, nas redes sociais,
E a gente está vendo pessoas, inclusive, se autodestruírem, se boicotarem, entrarem em processo depressivo por conta de opiniões do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar sobre mim. Olha, é um assunto assim que tem muitas vertentes, muito polêmico, mas muito pertinente e a gente vai continuar. Porém, vamos dar uma seguradinha, eu vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje em um lugar diferente, neste clima diferente, lugar maravilhoso, né? Carlos Campelo nos prestigiando com todo o seu conhecimento e falando de um tema extremamente importante e que para esse momento se torna mais ainda, né, Campelo? É verdade, mas vou fazer um parênteses aqui. Fogaça, eu sentei vários móveis aqui. Achei todos maravilhosos. Gente, tudo é muito lindo aqui, de verdade. A gente gosta de ressaltar, porque além de ser um parceiro importante para o programa, que nos ajuda a nos apresentar bem para vocês que estão aí de outro lado, eles têm um bom gosto. Tem mesmo. Mas olha, verdade, viu, gente? Eu sentei em muitos móveis aqui. E gostou, tem cadeira giratória, né? Aham, super confortável. Ele adorou uma, já queria gravar nela, mas na próxima vez. Continuando nosso bate-papo, Campelo, sabe uma das coisas que eu pensei aqui nesse tempo que a gente estava conversando? Tem pessoas que elas só querem discutir, né? Exato, Elga. E o que fazer com isso? Então você vai ver na sua timeline, da sua rede social, seja Facebook, seja Instagram que você está utilizando, ou você vai ver na televisão, você vai ver opiniões, e opiniões muitas vezes divergentes da sua. Não caia na tentação de tentar impor a sua vontade para outra pessoa. Se você quer conversar, procure argumentos, procure fatos e dados que embasam a sua ideia, a sua fala, para você conversar com outra pessoa. Se outra pessoa vai na rede social, ela fala uma coisa que você não concorda, tudo bem, não vai entrar e vai lá e fazer um comentário diminuindo ou contrariando a pessoa, sabe por qual motivo? Se a outra pessoa não tem fatos e dados concretos e você sabe que a outra pessoa está equivocada, né? Ou chama ela para conversar, ou não entra nessa, porque você que fizer isso vai estar despertando para você uma energia ruim. Fomentar o negativismo, né? Vai fomentar, exato, perfeito, Elga. Vai fomentar o negativismo, vai trazer essa energia, vai ficar ruim e pior, você vai ficar carregando isso hoje, amanhã. A pessoa que fez a postagem talvez nem lembre mais da postagem. Às vezes nem leu. Exato, simplesmente. O comentário. Simplesmente repostou e você que. Você está ali se envenenando. Exato, está levando essa energia, carregando essa energia. Então, nesses tempos agora, principalmente tempos de eleição, é bom para a gente começar a colocar em prática, olha, os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus comportamentos. Como que eles estão? Olha, se eu estou percebendo que tem muita coisa que está me incomodando, por qual motivo está me incomodando? Não vá questionar o outro. Se questione por qual motivo está te incomodando. Tem até um exercício que a gente faz, Elga, nesse processo de evolução, estou falando porque eu fiz, é falar assim, olha, pega no final do dia, escreva o que aconteceu, o fato que aconteceu. Eu vi uma postagem no Instagram. E depois escreva assim, qual o comportamento? Eu fiquei irritado, fui lá no Instagram, escrevi um monte de coisa para a pessoa, apaguei, escrevi de novo, apaguei, ou fiquei pensando, dirigindo o carro, fiquei pensando, eu vou falar isso, como essa pessoa, isso, fiquei pensando, beleza, escreve o comportamento, depois escreve o sentimento que você teve. Foi o sentimento, olha, de inveja, de arrogância, de medo, de me sentir diminuído, de me sentir minha ideia invalidada pelo outro, minha opinião invalidada pelo outro, que muitas vezes é isso que acontece, porque a outra pessoa escolheu o candidato A e está defendendo A, e eu escolhi o candidato B e estou defendendo B, ou vice-versa. Aí, volta no que a gente falou no quadro anterior, no bloco anterior,
né? Eu não vou falar das minhas virtudes, eu acabo diminuindo a outra pessoa. Então eu acabo invalidando. Então, se eu me sentir invalidado a minha opinião, né? Aí eu vou colocar no sentimento, eu me senti invalidado a minha opinião. Aí depois você escreve assim, olha, por que você sentiu a tua opinião invalidada? Você não tem certeza? A tua opinião, ela é uma crença, é uma ideia, aquilo que você acha, aquilo que você quer? Ou a sua opinião ou a minha opinião tá fundada em dados, em concretos, em números, em fatos e dados? Ah, talvez não esteja, talvez seja alguma coisa que eu acredite. Então, se é uma coisa que eu acredito e eu não tenho prova suficiente, pode ser que eu me abata com a opinião dos outros. Eu entendi bem isso, Campelo. A pessoa mesmo não tem aquela 100% de certeza, né? Exato. Então vamos lá, eu me comprometo a buscar mais informações, a estar mais instruído, estudar mais. E quando a pessoa tiver uma opinião diferente da minha, eu simplesmente vou respeitar, da mesma forma que eu gostaria que outra pessoa respeitasse a minha opinião. Então não vamos nos alimentar, não vamos criar inimizade, brigas entre amigos, dentro de família, por conta de opiniões, principalmente nesse período, partidárias diferentes. Olha, minha gente, olha, que bate-papo sensacional, Campelo. Eu acho tão pertinente nós trazermos aí essa consciência, né, que as pessoas que estejam nos assistindo agora, elas reflitam. E quando elas forem ter esse comportamento, eu tenho certeza que será diferente. A nossa ideia é essa, a nossa ideia é buscar alternativas, buscar formas para que a gente mesmo, para que vocês consigam ter mais maturidades. Lembra, Elga, das maturidades? Adoro as maturidades. Olha, eu me deparo com as maturidades o tempo todo no meu dia a dia. Eu realmente tinha uma forma de ver totalmente equivocada na questão da maturidade. Eu achava que era uma só, mas são várias, né, Campelo? São várias, vamos relembrar o nosso público, né? Nós temos a maturidade emocional, nós temos a maturidade profissional, nós temos a maturidade social, nós temos a maturidade espiritual. Então, são diversas, são pontos de equilíbrios diferentes que uma pessoa pode estar profissionalmente super segura, né? Mas a mesma pessoa, emocionalmente, ela ainda está engatinhando no seu processo de vida. Então nós temos várias maturidades, então nós podemos desenvolver isso e também nós não precisamos ser 100% em todas elas. A questão é buscar o equilíbrio, aquilo que me deixa confortável. Você falou em dicas, né, de você escrever, né? Olha, isso me incomodou porque isso, qual é o sentimento que isso me trouxe. Então eu percebo que trazer a pessoa com ferramentas, diríamos assim, para ela desenvolver nesse segmento, seria assim, reflita sobre a sua opinião. Você se olhe primeiro, é mais ou menos por aí? Exato, Elga. E é isso, e com isso, a gente praticando isso, a gente começa a evitar e a diminuir o processo de intolerância. Elga, olha as situações que nós tivemos aí. Nós tivemos um atleta que ele foi assassinado por conta de uma garrafa. Olha o nível de intolerância que nós estamos. Teve um outro que também foi morto por conta de opiniões políticas. Gente, nós somos seres humanos. Tem que ter um respeito pela vida. Exato, nós temos que ter respeito. Da mesma forma que eu tenho a minha opinião, eu quero ser respeitado, os outros também querem. Então, só esse nível de intolerância, se a gente começa a propagar, a fomentar isso, comece a questionar como é que está o seu sentimento, como é que está o seu pensamento, porque muitas vezes, Elga, a gente parte do que é mais fácil. É mais fácil eu diminuir o outro do que eu mostrar as minhas virtudes, do que eu mostrar as minhas qualidades. E a gente vai ver diversas pessoas assim. E se eu estou defendendo uma ideia, que eu a defenda com fatos e dados, com argumentos, para que isso possa eu chegar no processo de uma discussão, de uma conversa, ou até de uma competição, seja lá qual for, eu ter dados concretos, né? Porque isso, assim, o que nos leva a pensar contra fatos e dados, a gente não discute, tá lá os números, né? Sim, Campelo, olha, sabe, o que me faz mais feliz é poder contribuir com todos, cumprir o propósito do programa, que é transformar a vida das pessoas, através de trazendo esperança, positividade, de uma forma leve, descontraída, com muita informação, e você
me ajuda toda semana a fazer isso. Eu adorei esse bate-papo, eu achei tão pertinente chamar as pessoas para essa realidade, trazer a consciência e plantar amor dentro do coração de cada um, né? Essa é a ideia. Acredito que eu fiz até uma pergunta esses tempos para um amigo, né? O que é a morte para você? O que é a morte para você? Olha só que pergunta bem capciosa, né? Você te indigna quando você se faz. A morte, para mim, é representar o que eu tive na vida, é o resultado que eu tive na vida, como que foi minha vida e como que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo com a nossa vida. Nós temos grande oportunidade de melhorar, nós temos oportunidade de melhorias sempre, então a vida está aí para nos desafiar a melhorar sempre. Que maravilha! Olha, gente, eu acredito que essa mensagem, esse conteúdo aqui tocou muita gente, fez as pessoas reavaliarem certas atitudes e, lógico, a gente pode melhorar a cada dia, né, Campelo? As pessoas mudam, as pessoas adquirem conhecimento e se transformam. Eu falo isso e falo de cadeira porque eu passo por todo esse processo, como eu sempre trouxe para você, Elga. Eu não vou falar nada do que eu já não tenha vivido e comprovado, porque aí eu posso argumentar com mais credibilidade. Eu adoro informação com credibilidade, é isso que nós trazemos todos os dias da semana aqui. Carlos Campelo, iniciando a semana nesse clima maravilhoso, sempre é um prazer estar aqui com você e passar toda essa energia positiva para todo mundo que nos assiste. Muito obrigado a todos e vamos plantar mais tolerância, Elga. A gente está precisando, o mundo está precisando cada vez mais. Que mensagem, né, minha gente? Então é assim que nós iniciamos essa semana. Vamos dormir com essa mensagem, processando no fundo do nosso coração. O programa Elga e Você fica por aqui, mas a semana só está começando. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pega o seu celular, faz o teste, aponte a sua câmera, o QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram, deixa a sua mensagem, a gente adora. Ou vá direto ao nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo sensacional lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.